Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro episódio vamos meditar sobre a espiritualidade pascal. O termo Páscoa significa passagem. E aqui nós vemos algo muito importante. Quando lá no Egito, Deus diz para que o povo se preparasse para fazer a Páscoa, fazer a passagem, naturalmente, essa obra de libertação do povo da escravidão do Egito para a unidade maior com Deus e para realmente viver a sua vida tendo em vista só Deus acima de si e não o faraó, nós vemos como que ali Deus vai como que escolher uma data, escolher um tempo para que eles pudessem fazer essa passagem. E pedindo para que eles pudessem fazer aquela ceia pascal, para fazer aquele banquete do Cordeiro. E aí, naturalmente, há uma imagem cristológica, porque Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele povo na antiguidade nada mais fazia do que uma imagem, realizava uma imagem daquilo que iria se realizar em plenitude no futuro, pelo próprio Filho de Deus. Ali, essa passagem, ela tem vários significados e vários simbolismos. Primeiramente, a passagem é de Deus, através daquele anjo exterminador que vai exterminar os primogênitos do Egito. Essa é o simbolismo dessa passagem, onde Deus passa no meio do povo de Israel e no meio dos egípcios, na terra dos egípcios. Depois nós vemos como que também esse termo passagem ele vai se remeter à passagem do Mar Vermelho. Essa passagem ali por dentro das águas. Naturalmente esse simbolismo do batismo, porque no batismo nós fazemos a nossa passagem. Essa passagem da vida velha para a vida nova, da morte para a vida, para a libertação. E aí nós vemos como que sempre tem dentro dessa realidade da Páscoa esses paralelos entre escravidão e libertação, entre morte e vida. Nós não podemos desvincular essas realidades, porque quando nós desvinculamos, nós não conseguimos realmente adentrar no verdadeiro mistério desse dado celebrado, daquilo que Deus nos pede para celebrar. A Páscoa é justamente isso, é morte para o fruto da ressurreição, é morte para o fruto da vida plena, da vida eterna. E aí, é claro, nós quando vamos adentrando nesses grandes mistérios da nossa fé, nós vamos percebendo algumas outras realidades. A Páscoa é esse símbolo dessa aliança do povo eleito com Deus. Assim também, a Páscoa de Cristo é essa aliança do povo, do novo Israel, que é a Igreja, com o próprio Deus. Através da sua Páscoa, Jesus Cristo, ele realiza essa grande obra de libertação e de salvação da humanidade, mas que é necessário que a gente corresponda, que a gente tenha essa atitude de correspondência dessa grande obra também. Por isso que, quando nós falamos de mistério pascal, nós precisamos entender muito bem, Mistério pascal significa a vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Essas quatro realidades que se unem para uma obra cada vez mais de plenitude na nossa própria vida. Porque na medida em que nós vamos aprendendo a participar da vida de Cristo, a participar da paixão de Cristo, a participar da morte de Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Por isso que São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que se morrermos com Ele, ressuscitaremos com Ele, porque assim a ressurreição é o fruto dessa obra pascal de Cristo na cruz. E aí nós vemos como que também essa realidade da vida e da morte, ela nos torna muito presente, porque todos nós aqui nessa terra faremos a nossa Páscoa. Jesus, ele quis nos mostrar o caminho, e ele quis também nos mostrar a porta para a eternidade, para a vida plena. E é claro que esse simbolismo ele acontece de várias formas na nossa vida. Ele acontece em circunstâncias da nossa vida, onde nós estamos passando dificuldades, onde nós estamos ali, de repente, na escravidão, por conta de um vício, por conta de uma circunstância, e Ele quer nos dar a libertação. Ele quer matar aquilo que
nos mata, aquilo que nos gera morte, para fazer ressuscitar a vida em nós. E aí nós vemos, né, como que essa realidade da ressurreição, ela é como um coroamento da obra pascal de Cristo. Por isso que Jesus na cruz, ele vai dizer, né, tudo está consumado. Ali se realiza esse mistério pascal, na consumação. Mas é claro, né, como a obra de Cristo, de Deus, é eterna, essa obra ela não para na cruz, porque ela tem o seu coroamento na ressurreição de Cristo, após 3 dias, onde ele mesmo, né, cumpre aquilo que ele prometeu aos seus discípulos, que depois de 3 dias ressuscitaria e estaria com eles. E aí nós vemos também na nossa vida como que é importante aprendermos justamente isso, que tudo aquilo que nós vamos, né, buscando, né, viver, né, e crescer, né, na nossa experiência de fé, sempre é um mistério pascal. Esse mistério pascal onde Jesus ele vai nos conduzindo a esse abraçar a cruz, a esse renunciar a si mesmo, para que assim nós possamos experimentar também a sua alegria. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse mistério de vida plena em Cristo, mais nós precisamos ter essa consciência de que a Páscoa nada mais é do que esse adentrar no mistério da morte para ressurgir dela com a vida plena. Por isso todos nós somos chamados a morrer para a vida velha. Todos nós somos chamados a essa obra de conversão. E a Páscoa também nos propõe justamente isso, né? Essa obra de mudança, essa obra de conversão, essa obra de restauração da nossa dignidade de filhos de Deus, para que assim nós possamos permitir com que se manifeste a ressurreição na nossa vida. Depois nós vemos, né, também essa realidade cosmológica, né? Deus que criou tudo em sua perfeição, quando o ser humano pecou, ele foi desordenando a criação de Deus, porque o seu pecado, ele corrompe não só o ser humano dentro em si, mas ele também corrompe tudo aquilo que está ao seu redor. O homem corrompido, ele corrompe tudo aquilo que ele coloca às suas mãos. Por isso que Deus, para restaurar toda a criação, ele sim quis, né, realmente começar essa obra através do ser humano, porque foi pelo ser humano que essa obra foi desordenada, essa obra foi corrompida. Por isso que São João ele vai dizer no capítulo 3 do Evangelho, lá no versículo 16, ele vai dizer: de fato Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou tanto o mundo. Mas é claro, essa obra de Cristo, ela vem a ser para o ser humano, porque restaurando o ser humano, restauraria também toda a criação. Porque o ser humano foi aquele que foi colocado no jardim para administrar a criação de Deus. Por isso que essa obra que nós celebramos ano após ano é uma obra cosmológica, uma obra de restauração. A cada ano nós não repetimos as celebrações. A cada ano nós atualizamos essa obra pascal de Cristo, como se fosse a única vez que ela está sendo realizada. E é claro, a cada ano nós vamos cada vez mais crescendo nesse aprofundamento e nessa consciência dessa obra pascal que acontece na nossa vida. Por isso que nós precisamos entender que essa obra é sim, né, uma obra cosmológica em nós. E depois, né, como fruto dessa grande obra pascal de Cristo, nós temos aquilo que realmente nós percebemos que Jesus Cristo deixa aos seus discípulos, né? São Paulo ele vai elencar na carta aos Gálatas os frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo que têm a ver com a ressurreição. Na carta aos Gálatas, São Paulo, no capítulo 2, ele vai ali elencar, aliás, no capítulo 5, ele vai elencar os frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito Santo que
ele elenca, a igreja nos ensina que são 12 frutos do Espírito, mas São Paulo ele vai elencar na carta aos Gálatas somente 9. Mas aqui nós já temos uma base importante, daquilo que realmente é a obra pascal, essa obra de ressurreição na nossa vida. Veja, essa obra de ressurreição, essa obra de restauração daquilo que é a condição humana. Jesus Cristo, ele ressuscita no seu corpo. Assim também, a experiência da ressurreição de Cristo é uma experiência de vida nova, de vida restaurada. Por isso que a experiência da ressurreição é sim uma experiência onde nós percebemos esses frutos do Espírito Santo crescendo em nós e se manifestando também através de nós. Por isso precisamos perceber, quando nós vivemos bem a Páscoa do Senhor, nós precisamos refletir se em nós está nascendo esses frutos. São Paulo, ele vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 22, os frutos do Espírito Santo. E vai dizer, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Veja, esses frutos são frutos da ressurreição, da experiência com Cristo ressuscitado. Esses frutos são sinais da presença de Deus em nós e sinais da obra de transbordamento da graça em nós. Quando a graça não transborda em nós, quando essa obra divina ela não transborda em nós, naturalmente esses frutos do Espírito Santo não aparecem na nossa vida. E aí, naturalmente, nós vamos não parecendo com uma vida nova. Nós vamos perdendo a capacidade de anunciar a ressurreição de Cristo. Uma vez que o grande anúncio da antiguidade dos apóstolos é isso, ser testemunhas da ressurreição. E ser testemunha da ressurreição é isso, permitir com que esses efeitos da Páscoa do Senhor aconteça e se manifeste em nós. Aí sim, esses frutos sendo manifestos, porque esses frutos são manifestos através da restauração de algumas realidades que nós temos, que nós recebemos do próprio Deus na criação. Por exemplo, os munos régio, profético, sacerdotal, porque a ressurreição ela restaura, nos dá novamente uma capacidade de governo e domínio sobre a nossa vida, nos dá uma capacidade profética de transmitir a verdade de uma forma mais plena e, é claro, e faz com que a gente viva esse sacerdócio comum dos fiéis, que é a capacidade de ter uma verdadeira intimidade com Deus. Por isso que na Páscoa do Senhor, Ele nos chama a participar, a viver da sua própria vida, para que assim nós possamos realmente, morrendo com Cristo, poder também ressuscitar com Ele. Esse é o grande mistério da nossa fé. E a nossa espiritualidade, a espiritualidade da igreja, está vinculada a essas realidades essenciais, que é assim, viver a vida do próprio Cristo. E naturalmente, essa Páscoa, essa passagem que todos nós somos chamados a fazer, é justamente essa passagem da morte para a vida, essa passagem da escravidão para a libertação. E quanto mais aprendermos a viver isso, melhor nós viveremos a Páscoa. E melhor ainda, a cada ano nós vamos atualizando essa Páscoa do Senhor na nossa vida, participando da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, para que assim, preparando o momento decisivo da nossa vida, um dia faremos a nossa Páscoa definitiva, onde entraremos na glória do céu, onde lá contemplaremos com mais perfeição esse grande mistério pascal de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.